E agora tem mais um tema polêmico. O ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível pelos próximos 5 anos. Mas, se ele continuar inelegível, já tem planos para o governo federal, caso venha a ocupar a presidência da República futuramente. Não se sabe quando. Pelas redes sociais, o ex-presidente disse que a prioridade da sua política externa será a libertação de Cuba. Bolsonaro ainda falou em uma cooperação com os presidentes Donald Trump e Javier Milei. Muito bem. Maria de Carli, claro, como você interpreta esta expressão, a libertação de Cuba? Libertação de quem de Cuba? E um alinhamento da direita, tendo Trump como a base de sustentação, Javier Milei, ele e outros governos de direita que possam surgir aqui na América Latina. Sem dúvida, o que você falou sobre essa questão do alinhamento ideológico na política internacional está se tornando bastante forte. A gente viu nos anos recentes, pelo menos nos últimos 10 anos, essa crescente da direita no âmbito nacional, começando na Europa, no âmbito internacional, a direita ideológica, a extrema-direita, enfim, chame do que for, mas que o polo está mais para a direita, tá. E a gente tem grandes embaixadores deste movimento, como aqui dito, o Donald Trump e o Javier Milei. E essa onda, efeito dominó, muitos candidatos a próximas eleições que vão ocorrer a partir de 2025 vão se sustentar estrategicamente com esse discurso do Trump, porque tá pegando, tá pop, é o que as pessoas querem, o eleitor está pedindo isso, então eles estão se elegendo. Então, acho que essa onda ideológica mais para a direita vai ter um efeito forte aí nos próximos 5 anos e muitos candidatos vão se beneficiar com isso. Um deles é Bolsonaro, como aqui você disse. Sempre foi muito próximo do Trump, tem um alinhamento com o Javier Milei, não chegaram a estar juntos, né, enquanto o Bolsonaro era presidente, mas faz total sentido ele querer se alinhar aos seus amigos ideológicos e de posicionamento. Isso, para mim, tem uma questão delicada, porque a política internacional se faz com o soft power. O que é o soft power, minha gente? É a diplomacia. É você ser pragmático bastante para sentar e querer beneficiar os melhores interesses do seu país. Sentar com esquerda, sentar com direita. Será que isso vai virar apenas ideologia e na prática a gente vai ver cada vez mais os governantes conversando apenas com quem tem alinhamentos ideológicos? Acho que o mundo perde muito com isso, mas fica aqui a reflexão. E a questão de liberação de Cuba, a gente sabe que Cuba vive, né, uma ditadura comunista lá desde os anos 50, 60, implementada por Fidel Castro. Temos questões óbvio, assim, o Leandro pode falar melhor, ele esteve recente, né? Ele acredita que tem algumas questões lá que são interessantes, a questão de algumas indústrias, como a indústria do cinema, que dizem que é muito boa, a indústria cultural, a indústria da medicina por lá, indústria não, setor, né, que eu digo. Mas, gente, a gente sabe que é uma ditadura, assim, de expressão, existe uma questão que as pessoas não têm liberdade por inteiro, enfim, é uma ditadura comunista, o que eu posso dizer. Então, que bom que Bolsonaro quer arregaçar as mangas para fazer algo por aquele país, mas acho que vai ser bem difícil ele conseguir, porque está aí há anos e a gente sabe que tem muitos países que tentam, mas, na verdade, o que a gente sabe é que, no fim das contas, a política internacional se resume a os estados vão querer apenas maximizar os seus interesses e, quando passar disso, não vai fazer muito para libertar nada de nada. Então, sou bem pragmática agora. Cuba pode ser tudo, menos uma democracia. Não tem como negar. Meu querido João Belutti, a impressão que eu tenho vendo o governo Trump, pelo menos nesse início, é que há uma maioria nos Estados Unidos e, a meu ver, no mundo de maneira geral, uma maioria silenciosa que é mais conservadora. E uma maioria barulhenta que é progressista, woke, muitas vezes jovens, naquela fase que ainda não viu nada e já acha que sabe tudo. Como é que você vê... Nunca viram um boleto na frente para pagar? Então, como você vê esse realinhamento de uma postura mais conservadora a partir de Donald Trump remodelando a visão mundial? A gente sabe que o mundo tem movimentos cíclicos. Está na hora agora do movimento conservador? Não, perfeito. Tá perfeita a colocação, Capês, até porque é muito mais fácil para controlar uma minoria organizada, controlar as massas, do que uma maioria desorganizada. E a direita é uma maioria desorganizada, até pelos seus valores naturais de liberdade, que a sua família em primeiro lugar, ao contrário da mentalidade mais coletivista da esquerda, que tende a ter uma organização central e obedecer rapidamente o norte, né, o que é indicado pelas lideranças.
E também a própria população já começa a perceber que ela foi vítima, de alguma forma, dessa história, né, do progressismo, enfim, tem que seguir para cá, que é o correto, e depois as pessoas começam a ver que não casa com seus valores. E o próprio discurso anti-Trump, por exemplo, anti-Bolsonaro, as pessoas percebem que é totalmente descolado da realidade. O discurso contra o Trump era a mesma coisa. Ele é fascista, ele é nazista, ele odeia os negros, odeia as mulheres, o que é tudo... As pessoas percebem, peraí, ele já governou os Estados Unidos e não fez nada disso que estão falando. Ah, tá, então é mentira da grande mídia, especialmente. Sim, as pessoas percebem isso. Agora, com relação ao Bolsonaro... Eu fico feliz que ele tem dado mais discursos, se movimentado mais politicamente, ele é o líder da direita, então deve liderar, ao contrário do que vem fazendo um tempo atrás, de ficar mais em silêncio, ele deve liderar de fato, deve ir a campo e falar. Acho que trata-se mais de talvez uma bravata, né, um discurso político. O Brasil não teria condição alguma de interferir em Cuba e nem deveria fazê-lo, não está à sua alçada. A questão do embargo, né, que é a grande desculpa, Cuba não se desenvolve por causa do embargo, a ilha presídio, né, uma ditadura comunista, infelizmente, não sobrevive pelas suas próprias decisões dos seus líderes sanguinolentos que oprimem a sua população e, infelizmente, não há liberdade alguma em Cuba, e usa-se essa escora, né, esse arrimo, o embargo é o grande culpado de tudo, quando, na verdade, não é bem assim, cabeça. Muito bem. Rodolfo Maris, uma questão que eu queria colocar é assim, se existe mesmo uma possibilidade, uma estratégia dos Estados Unidos. A gente sabe que os Estados Unidos consideram a América Latina o seu quintal. Sim. E há uma convicção, eu vi várias entrevistas, Leandro Ferreira, a pergunta serve para você também, inclusive de uma pessoa polêmica, que é o Steve Bannon, dizendo o seguinte, o governo Biden tinha uma estratégia de fortalecimento de governos progressistas. Eu não vou dizer comunistas, óbvio, mas progressistas, uma linha mais liberal, mais de centro-esquerda ou até de esquerda. Essa era uma orientação do governo Biden, dos democratas. E nós, republicanos, do Partido Republicano, a partir do Donald Trump, temos o dever de fortalecer presidências, governos que sejam alinhados com a nossa política. Governos anti-China, governos anti-Rússia, governos anti-Oriente, governos pró-Israel, governos pró-União Europeia e principalmente pró-Estados Unidos. Nesse sentido, nessa estratégia que talvez tenha sido colocada a frase do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como vocês veem, ambos, primeiro o Rodolfo, depois o Leandro, uma possível estratégia dos Estados Unidos de moldar a América Latina à sua feição, o que já não seria a primeira vez. Não seria a primeira vez, Capês, mas pela primeira vez na história enfrentaria a maior dificuldade de todas. O mundo está diferente, a cultura woke veio ganhando espaço no ano passado, principalmente sobre o presidencialismo do Joe Biden, e agora já não está mais. Várias empresas já recuaram nesse tipo de cultura. O que eu quero dizer com isso? Que por mais que os Estados Unidos tente moldar o mundo à sua forma, vai encontrar muitas barreiras porque o mundo está totalmente diferente. O Donald Trump já não é mais o primeiro Trump do mandato de 5 anos atrás, ou de 8, 7 anos atrás, né, para ser mais exato. É uma cultura totalmente diferente. Vai enfrentar suas dificuldades, vai enfrentar ali muitas, na verdade, embargos jurídicos, principalmente com essas grandes multilateralidades, como, por exemplo, a MSC, que nós falamos aqui, como também a ONU, que nós já falamos aqui, e, sobretudo, também sobre algumas bandeiras dos direitos humanos que já começam a se levantar contra os Estados Unidos e contra esse quanto a essa questão patriarca do Donald Trump, que acaba fazendo mal, talvez, para as pessoas que estão lá, Capês. O que nós vamos ver nos próximos dias, sobretudo nos próximos 30 dias, é saber se o Donald Trump vai se sustentar dentro dessas promessas, entre hora aqui meio malucas, entre hora aqui um pouco mais exacerbada, mas para alguns americanos, a massa dos americanos que o elegeu, talvez esteja gostando disso. Mas a outra massa que esteve com o Joe Biden, Kamala Harris, por exemplo, não está indo na onda do Donald Trump e vai enfrentar talvez uma dificuldade dos próprios americanos. Ô, Leandro, você sabe, em 1964, os Estados Unidos, os fatos que antecederam a 31 de março de 64, da Revolução de 64, ou golpe, não vamos entrar aqui o embaixador Lincoln Gordon, que estava aqui no Brasil, foi pego em 1976, divulgaram uma comunicação entre ele e o presidente Lyndon Johnson, de que os Estados Unidos deveriam interferir decisivamente aqui no Brasil para evitar que se tornasse uma China.
E houve o deslocamento, inclusive, de uma parte da frota naval, uma fragata americana, veio até aqui para apoiar a ação dos militares. Não foi necessário, porque o governo João Goulart acabou evitando uma guerra civil. Então, não seria a primeira vez. Como você vê isso aqui do Brasil e os Estados Unidos, através dos seus órgãos, influenciando internamente a mídia, instituições, num sentido ou outro? Isso já vem há muito tempo. Isso existe, não existe? Qual a sua avaliação? Existe claramente, né, Capês? A gente sabe que, inclusive, acho que tem um problema agora, uma crise de identidade entre essas pessoas que estão defendendo, por exemplo, as ações do presidente Trump de acabar com a USAID, né, que é a USAID. USAID, USAID. USAID, mas aqui muitas vezes na América Latina o pessoal fala USAID. USAID. E que é a Agência Americana de Apoio, né, a questões humanitárias, que de fato vai para além da questão humanitária, vai para a questão do meio ambiente, comunicação. Muita gente considera isso movimentos políticos, mas o USAID teve um papel central de, além de colocar a quarta frota aqui da Marinha dos Estados Unidos para apoiar o golpe de 1964, colocou também dinheiro para organizar coisas como a Marcha da Família, né? Então, eu acho que tem um problema aí sério que vocês precisam decidir, pessoal que gosta muito do Trump, se vocês são contra ou a favor a USAID ou só quando for para apoiar uma ditadura no seu próprio país. Mas eu queria colocar o seguinte assunto, né? Tratar o Bolsonaro como relevante para a política externa do Brasil a essa altura do campeonato, né? Acho que tem um claro erro aqui de prioridades, né? Porque o assunto Bolsonaro, neste momento, que deve ser discutido, é a condenação a denúncia que vai ser feita em relação a ele pelo Paulo Gonet, né? Da Procuradoria-Geral da República, que vai denunciá-lo aí, aparentemente, por crimes que, somados às suas penas, pode levar a 28 anos de prisão, né? Então, a notícia correta sobre Bolsonaro nesta semana é essa. O Bolsonaro viu falar de Cuba, né? Eu tive lá há 2 semanas, a Maria foi lá um pouco antes. E conhece, né? Sim. Eu acho que hoje eu abri o Instagram, o Capês, e tinha um anúncio desses patrocinados de uma empresa aérea, a maior que opera no Brasil, falando assim: vem para Cuba, que em Cuba você vai ser feliz, vem vender, e querendo vender passagem, porque Cuba, de fato, esse papo de não ter liberdade, vai lá, ô Belucci, eu vou com você se você quiser. O pessoal vende arte anti-regime na rua, você pode pagar com cartão de crédito pelo PayPal, você pode falar o que você quiser contra o governo de Cuba, que você não sofre esse tipo de repressão que você está colocando. É um convite que eu faço a todos. Vão lá, vão para Varadeiro, aproveitem a praia, levem seus dólares para Cuba, porque de fato Cuba precisa, hoje está empobrecida pelo bloqueio dos Estados Unidos, e a gente precisa deixar de achar que é o Bolsonaro que vai resolver qualquer tipo de assunto relacionado à política externa no Brasil. Maravilha. Está aqui, todo mundo teve a palavra, mas Cuba não tem eleição, a verdade é essa. Tem eleição. É uma ditadura hereditária.